Bem, essa aula agora a gente vai falar sobre a reciclagem da argila. Ou seja, a argila antes de ir no forno, antes de ser queimada, ela tem como ser reciclada ainda, dá pra gente utilizar novamente. Então, para reciclagem vocês vão precisar de um bastão, uma peneira comum dessa doméstica, que pode ser encontrada em lojas de uma potes maiores ou menores, dependendo da quantidade de reciclagem de argila que vocês vão fazer. Esse aqui no caso eu estou usando pote de sorvete. Uma placa de gesso, que é encontrada em lojas especializadas que trabalham com gesso, em placas de gesso. Ou também você pode comprar um pacote de gesso já em pó e fazer essas placas. Pode fazer essas placas um pouco menor ou maior, de acordo com a quantidade de gesso que você for usar. Esse gesso é barato, custa por volta de R$1,50 e é vendido em loja de material de construção. E vem explicando como pode ser feita a placa, né, as misturas. O primeiro passo é pegar a argila e triturar. Vou fazer uma demonstração de mais ou menos como é feito o processo. Trituro a argila, é lógico que eu estou fazendo pouco só para mostrar como é. Vou ter que triturar um pouco mais. Peneirar. Essa argila. Note que vai ficar um pó fino. Esse pó vocês vão reservar. Os grumos, aqui já tem água, né? Vocês vão botar esses grumos dentro dessa água e deixar isso mais ou menos de 12 a 24 horas imerso na água. Bem, depois das 24 horas, a argila já vai estar num estado bastante líquido, né? Já não vai ter mais nenhum grão. O próximo passo é despejar essa argila, que foi aquela parte dos grumos que a gente botou para dissolver, em cima da placa de gesso. Espalhar bem. Tomando cuidado para não apertar muito, que a placa de gesso ela é frágil, pode quebrar. Pronto, agora é só guardar um pouco. Não tem um horário assim, um tempo específico, né, para saber em quanto tempo a argila já vai ter pronta para ser amassada. Isso depende do clima, se tem sol, se tem chuva, e até mesmo a espessura da placa, se ela está bem seca, se ela está um pouco úmida. Então é só esperar secar, e quando vocês começarem a tocar na argila e ver que esse creme já desapareceu, que ela está completamente enxuta, já dá para remover e a gente partir já para o próximo passo. A argila já dissolvida, que foi posta sobre a placa, já está no ponto. Eu posso botar a mão, ela não gruda tanto, mas a mão não, já desliza. Então, com a ajuda de uma faca, de uma espátula, vai removendo ela da placa. Algumas partes podem ver que está muito mole ainda, mas a marinha já está bem enxuta. Como ela não está totalmente enxuta ainda, aquele pozinho que eu reservei vai servir para isso, como se fosse fazer uma massa de pão. Espalhe, Passar por aqui? espalha a argila sobre a placa e vai misturando como se fosse sovar um pão. A massa de pão, biscoito. Aqui você já tem a argila pronta. O ideal é sacar essa argila
deixar mais uns 2 dias ensacada, para que ela fique totalmente homogênea, amassar novamente e pronto. Você já tem a argila pronta para ser utilizada novamente. Bem, essa técnica que eu usei para reciclagem da argila, ela pode ser feita também sem a placa de gesso. Quem não conseguir de jeito nenhum pode fazer sem a placa de gesso. É só tirar o creme, essa argila, e misturar direto no pó. Só que isso vai dar um pouco mais de trabalho, né, até você conseguir o ponto. O gesso ajuda porque ele tira quase toda a água da argila, né, deixando ela quase no ponto mesmo plástico, já no ponto de moldagem. Outra coisa que é bem interessante falar é que, apesar da argila ser abundante na natureza, dizem pesquisas que em Campos a gente ainda tem argila para mais de 80 anos, né, ou seja, mais até do que o petróleo, é um recurso não renovável, né, ou seja, um dia ela vai acabar. Então, na nossa opinião, a reciclagem da argila é uma das coisas mais importantes desse curso. Ou seja, toda vez que vocês fizerem uma peça, quebrou, não deu certo, reciclem a argila para que a gente tenha mais valor agregado nesse material e que ele não venha acabar tão cedo. Está dado o recado e a ideia é preservar os recursos naturais o máximo que a gente puder.